Se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Capítulo 1. O silêncio de um coração, parte, e do A Chuva de Dezembro. Batia forte nas janelas do penthouse no Jardim Europa, em São Paulo. O som das gotas se misturava com algo ainda mais persistente. O choro inconsolável, de Gabriel Santos Mendonça, de 18 anos, herdeiro de um dos maiores impérios imobiliários do país, Dalter Roberto. O senhor precisa fazer alguma coisa, disse Márcia, a enfermeira particular, com a voz carregada de preocupação. Já são 3 semanas assim. Ele não para de chorar? Quase não come, não dorme direito. Roberto Santos Mendonça. O homem de 52 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno sob medida. Caminhava de um lado para o outro da sala de estar. O apartamento de 600 metros quadrados, decorado por um dos mais renomados designers de interiores de São Paulo, parecia sufocante naquele momento. As obras de arte nas paredes, os móveis importados, o mármore italiano no chão, menos nada disso importava diante do sofrimento do seu único filho. Já tentamos de tudo, Márcia. Roberto suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. 3 psiquiatras diferentes, medicamentos, até aquele terapeuta holístico que a Fernanda insistiu. Nada fazia. Fernanda, sua esposa de 45 anos, estava no quarto ao lado de Gabriel, havia horas. O som abafado do choro do jovem atravessava as paredes, ecoando pelo apartamento como um lamento constante. Ela saiu do quarto com os olhos vermelhos de tanto chorar junto com o filho. Ele não me deixa nem tocar nele, Roberto, disse Fernanda, a voz tremendo. Meu próprio filho me rejeita. Quando eu tento abraçá-lo, ele se contorce todo e chora. Ainda mais alto. A tragédia que mudou tudo havia acontecido exatamente 1 mês atrás. Gabriel estava dirigindo sua BMW na Marginal Pinheiros, quando perdeu o controle do veículo em uma curva. O carro capotou 3 vezes. Por um milagre, ele sobreviveu com apenas alguns arranhões, mas o trauma psicológico foi devastador. Então, Gabriel não conseguia ficar sozinho. Tinha pesadelos constantes e, principalmente, chorava sem parar. Um choro profundo, desesperado, como se algo dentro dele tivesse se quebrado para sempre. Talvez seja culpa nossa, murmurou Roberto, sentando-se pesadamente no sofá de couro italiano. Sempre demos tudo para ele materialmente. Mas não comece com isso agora, interrompeu Fernanda, embora ela mesma duvidasse das próprias palavras. Nós fizemos o nosso melhor. O apartamento estava mergulhado em um silêncio tenso, quando se ouviu o barulho familiar da chave girando na fechadura. Era Rosa Silva, de 58 anos, a empregada doméstica que trabalhava para a família há mais de 20 anos. Ela entrou carregando suas sacolas de compras, o cabelo grisalho preso em um coque simples, vestindo o uniforme azul, claro que usava todos os dias. Rosa havia começado a trabalhar para os Mendonça quando Gabriel tinha apenas 2 anos de idade. Na verdade, ela praticamente o havia criado, já que Roberto viajava constantemente a negócios e Fernanda estava sempre ocupada com compromissos sociais e suas atividades no clube. Rosa foi quem ensinou Gabriel a amarrar os sapatos, quem o consolava quando ele se machucava brincando, quem preparava suas comidas favoritas e quem o colocava para dormir todas as noites durante toda a sua infância. Boa tarde, seu Roberto. Dona Fernanda cumprimentou Rosa, notando imediatamente o clima pesado no ambiente. O choro de Gabriel ainda podia ser ouvido vindo do quarto. Como está o menino hoje? Igual aos outros dias, Rosa, respondeu Roberto, a frustração evidente na voz. Os médicos não sabem mais o que fazer. Disseram que pode ser um tipo severo de transtorno de estresse pós-traumático, mas nenhum tratamento está funcionando. Rosa deixou as sacolas na cozinha e voltou para a sala. Seus olhos castanhos, que haviam visto Gabriel crescer desde bebê, se encheram de lágrimas ao ouvir o choro do jovem. Posso vê-lo? Perguntou ela, com a voz suave mas determinada. Fernanda hesitou. Rosa, nem nós conseguimos chegar perto dele. Ele fica muito agitado quando alguém tenta. Por favor, dona Fernanda, deixa eu tentar. Roberto e Fernanda se entreolharam. Eles haviam esgotado todas as possibilidades. Talvez Rosa, que conhecia Gabriel há tanto tempo, pudesse conseguir algo que eles não conseguiram. Está bem, concordou Roberto. Mas se ele ficar mais agitado, você sai imediatamente. Rosa assentiu e caminhou lentamente em direção ao quarto de Gabriel. A porta estava entreaberta, e ela pôde ver o jovem encolhido na cama king size, coberto apenas por um lençol, o corpo tremendo com os soluços. O quarto, que antes era o orgulho de Gabriel, menos com sua TV de 65 polegadas, videogame, computador top de linha e uma coleção de troféus de tênis, agora parecia um cenário desolado. Gabriel chamou Rosa suavemente, batendo levemente na porta. É a tia Rosa. Ele sempre a havia chamado de tia Rosa, mesmo não sendo parente.
Para ele, ela era muito mais do que uma empregada. Menos, ela era família. O choro de Gabriel diminuiu por alguns segundos, como se ele tivesse reconhecido a voz, mas logo voltou com a mesma intensidade. Rosa entrou no quarto, devagar suas chinelas, fazendo o menor ruído possível no piso laminado. O ar estava pesado, com as cortinas fechadas bloqueando completamente a luz natural. Ela se aproximou da cama e sentou-se na beirada, bem devagar. Meu menino! Sussurrou ela. A tia Rosa está aqui. Gabriel levantou o rosto molhado de lágrimas. Seus olhos, antes sempre brilhantes e cheios de vida, agora estavam vermelhos e inchados. Os cabelos castanhos estavam desarrumados. E ele havia emagrecido visivelmente nas últimas semanas. Tia Rosa, ele conseguiu falar entre os soluços. Eu não consigo parar. Não consigo parar de chorar. Eu sei, meu amor. Eu sei, disse Rosa, estendendo cuidadosamente a mão para tocar o rosto dele. Surpreendentemente, Gabriel não se afastou. Você passou por algo muito difícil. Eu podia ter morrido, tia Rosa. Gabriel chorou ainda mais forte. Eu podia ter morrido. E eu nem disse que amava vocês. Eu nunca disse que amava. Você que amava meus pais. E se eu tivesse morrido? As palavras se perderam em novos soluços. Rosa sentiu o coração se partir ao ver aquele menino que ela havia ajudado a criar tão destruído emocionalmente. Mas, você não morreu, Gabriel. Você está aqui, Volca está vivo, e nós te amamos muito, disse ela, acariciando suavemente os cabelos dele. E você não precisa se sentir culpado por não ter dito essas coisas antes. O amor se mostra de muitas formas, meu menino. Você sempre foi um menino bom. Não, eu não sou. Gabriel balançou a cabeça violentamente. Eu sou um mimado, um inútil. Vocês fazem tudo por mim. E eu nunca retribuo nada. Quando eu quase morri, a única coisa que pensei foi em como eu fui egoísta a vida toda. Rosa respirou fundo. Ela sabia que aquelas palavras vinham de um lugar profundo de dor e arrependimento. O acidente havia forçado Gabriel a confrontar sua própria mortalidade e, com isso, todos os sentimentos que ele havia reprimido durante anos. Gabriel, olha para mim, disse Rosa, levantando gentilmente o rosto dele. Você era uma criança. Crianças recebem cuidado e amor porque é isso que elas precisam. E você sempre foi carinhoso do seu jeito. Lembra quando você tinha 8 anos e ficou doente com pneumonia? Você disse que quando crescesse ia construir uma casa bem bonita para eu morar. Gabriel parou de chorar por um momento, como se estivesse tentando lembrar. Eu falei isso? Falou sim. E sabe que mais? Você sempre dizia: obrigado, tia Rosa, quando eu fazia suas comidas favoritas. Você sempre me abraçava quando chegava da escola. Você me dava desenhos que fazia para eu colar na geladeira da minha casa. Rosa sorriu através das lágrimas. Amor não é só falar eu te amo, meu menino. Amor são os pequenos gestos, o carinho, a consideração. E você sempre teve isso. Gabriel se jogou nos braços de Rosa, chorando ainda mais. Mas agora, era um choro diferente, não de desespero, mas do alívio. Era como se finalmente alguém tivesse conseguido tocar na ferida certa para começar a curá-la. Do lado de fora do quarto, Roberto e Fernanda ouviam a conversa com os olhos cheios de lágrimas. Eles perceberam que, mesmo depois de todos esses anos, ainda havia tanto sobre seu próprio filho, que eles não conheciam. Capítulo 2, a Memórias. Kikuran Rosa segurou Gabriel em seus braços por longos minutos, sentindo o corpo dele gradualmente relaxar. O choro ainda continuava, mas menos intenso, mais controlado. Ela acariciava os cabelos dele da mesma forma que fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Sabe de uma coisa, Gabriel, disse Rosa suavemente. Quando você era bem pequenininho, tinha uma música que sempre te acalmava quando você estava triste ou com medo. Gabriel levantou o rosto, os olhos ainda molhados. Que música? Você não lembra? Rosa sorriu. Toda noite, quando seus pais saíam para trabalhar ou para aquelas reuniões importantes, eu te colocava para dormir cantando. E tinha uma música especial que você sempre pedia. Gabriel fez um esforço para lembrar, mas sua mente estava nublada pela dor e pelo trauma. Eu não consigo lembrar, tia Rosa. Então deixa eu te ajudar a lembrar, disse ela, ajeitando-se melhor na cama para ficar mais confortável. Fecha os olhos. Gabriel obedeceu, ainda aninhado nos braços de Rosa, como uma criança pequena. Rosa começou a cantar suavemente, com sua voz melodiosa que havia embalado tantas noites da infância de Gabriel. Boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo. De careta, não, pega ele não, ele é bonitinho. Ele chora, coitadinho. As palavras da antiga cantiga de ninar pareceram ativar algo profundo na memória de Gabriel. Seus olhos se abriram lentamente, e uma expressão de reconhecimento tomou conta de seu rosto. Tia Rosa, ele sussurrou. Eu lembro dessa música. E tem mais, continuou Rosa.
Sua voz ainda mais suave. Dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça. Mamãe foi trabalhar. Pela primeira vez em semanas, Gabriel parou completamente de chorar. Suas feições se suavizaram, e ele fechou os olhos novamente, como se estivesse sendo transportado de volta para sua infância. Você cantava isso toda noite, ele murmurou, uma pequena lágrima escorrendo pelo rosto, mas agora, não era de desespero, era do nostalgia. Quando eu tinha medo do escuro, quando eu não conseguia dormir. Isso mesmo, meu menino. E você sempre dormia tão tranquilo depois? Rosa continuou acariciando seus cabelos. Você era um bebê tão bonito, tão carinhoso, sempre cute e eu. Cantava. Você segurava meu dedo bem apertadinho, como se não quisesse que eu fosse embora. Gabriel se acomodou melhor nos braços de Rosa, sentindo uma paz que não experimentava há semanas. As memórias começaram a voltar como ondas suaves. Rosa preparando seu mingau de aveia todas as manhãs. Rose ensinando-o a escovar os dentes. Rosa contando histórias antes de dormir. Rosa consolando-o quando ele se machucava brincando no parquinho do prédio. Tia Rosa, por que eu esqueci de tudo isso? Perguntou ele, a voz mais calma agora. Você não esqueceu, meu amor. Essas lembranças sempre estiveram aqui, disse ela, tocando gentilmente o peito dele, onde estava o coração. É que às vezes, quando estamos com muita dor, nossa mente tenta nos proteger escondendo as coisas boas, mas elas estão sempre lá, esperando o momento certo para voltarem. Do lado de fora do quarto, Roberto e Fernanda continuavam ouvindo, completamente absortos na conversa. Fernanda se aproximou de Roberto e sussurrou. Nós falhamos com ele, não foi? Rosa conhece nosso filho melhor do que nós. Roberto engoliu em seco. Era uma verdade difícil de aceitar, mas necessária. Talvez tenhamos focado tanto em dar a ele tudo, o que o dinheiro podia comprar, que esquecemos de dar o que ele realmente precisava. E o que ele realmente precisava? Perguntou Fernanda, embora já soubesse a resposta. Presença, tempo, atenção, verdadeiro. Dentro do quarto, Rosa continuava cantando baixinho, intercalando com conversas suaves sobre a infância de Gabriel. Ela falou sobre o dia em que ele deu seus primeiros passos. Foi até ela que ele caminhou, não para os pais. Lembrou de quando ele teve catapora, e ela ficou 3 noites sem dormir cuidando de-lhe. Contou sobre as tardes que ele passava na cozinha, sentado no banquinho alto, ajudando ela a cozinhar. Você sempre dizia que quando crescesse ia casar comigo, disse Rosa, rindo suavemente. Dizia que eu fazia o melhor feijão do mundo, e que queria comer minha comida para sempre. Gabriel sorriu pela primeira vez em semanas. Era um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Eu ainda penso isso, disse ele. Sua comida é muito melhor que a dos restaurantes chiques que meus pais me levavam. É porque eu cozinhava, com amor. Gabriel, cada panela de feijão, cada prato de arroz, cada bolo de chocolate que eu fazia era feito pensando em você, querendo que você crescesse forte e saudável. A palavra amor ecoou no coração de Gabriel, de uma forma diferente. Agora, ele começou a entender que amor não era apenas as palavras que se diziam, mas as ações do dia a dia. Rosa nunca havia dito eu te amo diretamente, mas havia demonstrado amor de 1000 formas diferentes ao longo dos anos. Tia Rosa, disse Gabriel, levantando o rosto para olhar para ela. Eu te amo. E desculpa por nunca ter falado isso antes. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Ai, meu menino querido! Eu também te amo muito. Muito mesmo. Você foi como um filho para mim todos esses anos. Eles ficaram abraçados por mais alguns minutos, em um silêncio confortável. Pela primeira vez, desde o acidente, Gabriel se sentia seguro, protegido, amado de uma forma incondicional. Sabe? O que mais eu lembro? Disse Gabriel de repente. Você me ensinando a fazer brigadeiro. Eu devia ter uns 10 anos. Lembro sim. Você comeu mais chocolate do que colocou na panela. Rosa riu. E ficou todo melado. Precisei dar 3 banhos em você naquele dia. E você não ficou brava. Gabriel continuou. As lembranças fluindo agora, como um rio que havia encontrado. Você só riu. E disse que eu parecia um pequeno monstro de chocolate. Eu nunca conseguia ficar brava com você, meu anjo. Você era muito travesso. Mas era uma travessura inocente, de criança feliz. Gabriel respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, conseguiu respirar sem sentir aquela dor no peito, aquele peso que o sufocava. Tia Rosa, você acha que... acha que eu vou ficar bem? Rosa segurou o rosto dele entre as mãos, olhando diretamente em seus olhos. Eu tenho certeza, meu amor, você é forte, você é corajoso, e você tem muito amor ao seu redor. Às vezes a vida nos dá sustos para nos lembrar do que realmente importa. E agora você sabe o que importa. Não sabe? Gabriel assentiu lentamente. As pessoas que nos amam, as pessoas que cuidam da gente. Os momentos que a gente passa junto. Exatamente. E você tem muitas pessoas que te amam, Gabriel. Seus pais, mesmo com todos os defeitos deles,
te amam do jeito que sabem. E você tem a mim também? Para sempre? Perguntou Gabriel. E Rosa pôde ver naquela pergunta o menino pequeno que ele havia sido. Para sempre e mais um pouquinho, respondeu ela, usando a mesma frase que dizia quando ele era criança, do lodo do fora. Roberto e Fernanda estavam completamente emocionados. Eles perceberam que estavam presenciando um momento de cura, que não havia começado em consultórios médicos ou com medicamentos caros, mas sim com algo muito mais simples e poderoso: amor genuíno e memórias afetivas. Capítulo 3. A família, que sempre esteve ali. O sol começava-se por sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados que entravam pelas frestas das cortinas do quarto de Gabriel. Pela primeira vez em semanas, ele estava sentado na cama, encostado na cabeceira, conversando calmamente com Rosa. Tia Rosa, disse Gabriel, sua voz ainda um pouco rouca de tanto chorar, mas muito mais estável. Posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Pode perguntar o que quiser. Gabriel hesitou por um momento, brincando nervosamente com a ponta do lençol. Por que você ficou com a gente todos esses anos? Quero dizer, meus pais nem sempre foram os patrões mais presentes. E eu sei que tem famílias que tratam melhor as pessoas que trabalham para eles. Rosa sorriu, uma expressão de ternura tomando conta de seu rosto. Sabe, Gabriel, quando eu comecei a trabalhar aqui, você tinha apenas 2 aninhos. Seus pais realmente viajavam muito. E você ficava chorando na porta quando eles saíam. Volta. Se agarrava na minha saia e dizia: não vá embora, tia Rosa. Gabriel ouvia atentamente, tentando recuperar essas memórias distantes. Naquele momento, eu percebi que você precisava de mim. Não era só um trabalho mais, entende? Você se tornou parte da minha vida, da minha família. E eu nunca me arrependi dessa escolha. Mas você tem sua própria família, né, filhos? Rosa ficou quieta por um momento, um toque de melancolia passando por seus olhos. Eu tive uma filha, disse ela suavemente. A Maria, ela morreu quando tinha apenas 5 anos, de leucemia. Foi antes de eu vir trabalhar aqui. Gabriel sentiu o coração apertar. Tia Rosa, eu não sabia. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, meu anjo. Faz muito tempo. Mas sabe, quando eu conheci você, pequenininho daquele jeito, carente de foi como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ser mãe. As lágrimas voltaram aos olhos de Gabriel. Mas agora, eram lágrimas de compreensão, não de desespero. Então eu meio que sou seu filho também? Você sempre foi, Gabriel? Você sempre foi? Nesse momento, batidas suaves na porta interromperam a conversa. Era Roberto, que havia decidido finalmente entrar. Com licença, disse ele, a voz hesitante. Posso entrar? Gabriel olhou para Rosa, que assentiu encorajadoramente. Pode, pai. Roberto entrou no quarto devagar, como se estivesse pisando em terreno desconhecido. Ele havia passado as últimas horas refletindo sobre tudo que havia ouvido, sobre todos os anos que havia perdido focando apenas no trabalho. Gabriel começou. Roberto, sua voz tremendo ligeiramente. Eu ouvi sua conversa com a Rosa. E eu precisava vir aqui pedir desculpas. Desculpas pelo quê, pai? Roberto se aproximou da cama e, com a permissão silenciosa de Rosa, sentou-se do outro lado. Por não ter estado presente, por ter achado que dar a você tudo o que o dinheiro podia comprar era suficiente, por ter deixado que outra pessoa conhecesse você melhor do que eu mesmo. Gabriel ficou surpreso. Ele nunca havia visto o pai tão vulnerável, tão humano. Pai, você sempre trabalhou muito para dar uma boa vida para mim e para a mãe. Sim, mas trabalhei tanto para dar a você uma boa vida que esqueci de viver a vida ao seu lado. Roberto passou a mão pelos cabelos. Rosa me mostrou hoje que eu perdi momentos preciosos. Ela sabe suas comidas favoritas, suas músicas preferidas, seus medos, suas alegrias. E Gabriel segurou a mão do pai, um gesto que surpreendeu a ambos. Pai, não é tarde demais. Roberto olhou para o filho, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você acha mesmo? Eu acho. O acidente me mostrou que a vida pode acabar a qualquer momento. Mas também me mostrou que ainda estamos aqui. Ainda podemos tentar. Fernanda apareceu na porta nesse momento, também hesitante. Posso entrar eu também? Perguntou ela. Claro, mãe. Venha. Fernanda se aproximou, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Ela se sentou na poltrona ao lado da cama, olhando para Rosa, com gratidão. Rosa, disse Fernanda. Obrigada. Obrigada por fazer pelo nosso filho o que nós não soubemos fazer. Dona Fernanda. Não, Rosa. Deixa eu falar. Fernanda respirou fundo. Eu passei anos achando que ser mãe era matricular em boas escolas, levar para os melhores médicos, comprar as melhores roupas. Mas você foi mãe de verdade. Você deu amor, atenção, carinho. Você conhece nosso filho. Gabriel olhou para sua mãe com uma mistura de tristeza e compreensão. Mãe,
Vocês dois fizeram o melhor que sabiam fazer. E eu? Eu também falhei. Eu nunca me preocupei em conhecer vocês de verdade também. Roberto riu baixinho, uma risada meio chorosa. Sabe, filho, eu nem sei qual é a sua cor favorita. Azul, disse Gabriel. Azul como o céu, em dias claros. E a sua, pai? Roberto pensou por um momento. Verde como a cor dos seus olhos. Quando você era bebê, foi um momento simples, mas profundamente significativo. Ali, naquele quarto, com Rosa como testemunha silenciosa, uma família começava a se conhecer de verdade. E você, mãe? Qual sua cor favorita? Perguntou Gabriel. Emerald. Respondeu Fernanda. Como o sol? Porque mesmo nos dias mais difíceis, o sol sempre volta a brilhar. Rosa observava aquela cena com o coração cheio. 20 anos trabalhando naquela casa, e ela sabia que aquele era um momento histórico para aquela família. Sabe o que mais? Disse Gabriel. De repente, eu quero contar para vocês sobre o acidente. De verdade, sobre o que eu senti. Sobre o que passou pela minha cabeça. Roberto e Fernanda se entreolharam, preocupados. Tem certeza, filho? Não precisa se forçar. Eu preciso, pai. Preciso porque vocês merecem saber. E porque eu preciso falar sobre isso. Gabriel respirou fundo e começou a contar. Fellow Sabra. Como estava dirigindo rápido demais, sobre como perdeu o controle do carro, sobre os segundos eternos em que o carro capotava, mas principalmente, falou sobre o que pensou durante aqueles momentos. Quando eu vi que ia bater, a única coisa que passou pela minha cabeça foi: eu vou morrer sem ter dito para as pessoas importantes que eu as amo. Eu pensei na tia Rosa, que cuidou de mim a vida toda. Pensei em vocês, que mesmo com todas as falhas, sempre se preocuparam comigo. E eu percebi que eu desperdicei anos sendo um filho distante, ingrato. Gabriel, você não era ingrato, disse Fernanda. Era sim, mãe. Eu era mimado, egoísta. Mas o acidente me acordou. Me fez perceber que nada menos nenhum carro caro, nenhuma roupa de marca, nenhum privilégio, vale mais que as pessoas que amamos. Rosa se levantou da cama e foi até a janela, abrindo um pouco as cortinas. A luz dourada do entardecer entrou no quarto, iluminando aquela família que finalmente estava se conectando de verdade. Sabem o que eu quero fazer? Disse Gabriel de repente. O que, meu amor? Perguntou Rosa. Eu quero saber mais sobre vocês, sobre a infância de vocês, sobre os sonhos que vocês tinham, sobre o que os faz felizes. E eu quero contar sobre mim, também sobre meus medos, meus sonhos, minhas esperanças. Roberto sorriu. Um sorriso genuíno que Gabriel não via há anos. Eu gostaria muito disso, filho. E eu também, concordou Fernanda. E você, tia Rosa? Você vai continuar fazendo parte da nossa família? Agora que eu sei que você sempre foi mais que uma empregada, você é realmente parte da família? Rosa voltou para perto da cama, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Sempre, meu menino. Para sempre. E mais um pouquinho. Pela primeira vez em semanas, o apartamento dos Mendonça estava cheio de algo que havia faltado por muito tempo. Conexão genuína, amor demonstrado abertamente, e a promessa de um futuro diferente. Capítulo 4. Um partido novo começou. 3 meses haviam se passado. Desde aquela tarde transformadora no quarto de Gabriel, o apartamento no Jardim Europa havia mudado de uma forma sutil, mas profunda, não na decoração cara ou nos móveis importados, mas na atmosfera que o preenchia. Era uma manhã de sábado em março, e Gabriel estava na cozinha ajudando Rosa a preparar o almoço. Sim, ajudando de verdade. Não apenas sentado no banquinho alto como quando criança, mas de mangas arregaçadas, aprendendo a temperar o feijão e a fazer o arroz solto, do jeito que Rosa havia ensinado durante todos aqueles anos. Tia Rosa, por que você nunca me ensinou a cozinhar antes? Perguntou Gabriel enquanto mexia cuidadosamente o refogado. Por que você nunca perguntou, meu anjo? Respondeu Rosa com um sorriso. E também porque seus pais achavam que você não precisava aprender essas coisas. Gabriel riu. É verdade. Eu achava que cozinhar era coisa para pessoas como você. Que bobagem, né? Não era bobagem, Gabriel. Era ignorância. Mas ignorância se cura com conhecimento. E arrogância se cura com humildade. E você aprendeu as duas coisas. Roberto apareceu na cozinha vestindo uma roupa casual, jeans e uma camiseta polo, algo impensável alguns meses atrás. Aos sábados, ele havia começado a ficar em casa. Uma mudança radical em sua rotina de trabalhar 7 dias por semana. Bom dia, pessoal. Como estão meus chefes? Disse Roberto, beijando a testa de Gabriel e cumprimentando Rosa carinhosamente. Estamos bem, pai. Aprendi a fazer o tempero do feijão. Quer experimentar? Roberto pegou uma colher e provou. Se arregalaram de surpresa. Gabriel, tá delicioso. Surreal, é o segredo da Rosa. Disse Gabriel.
orgulhoso. Ela disse que o ingrediente mais importante é o amor que você coloca na comida. Fernanda chegou da academia nesse momento, também vestida casualmente. Ela havia começado a praticar exercícios, não por questões estéticas, mas porque descobriu que a atividade física a ajudava a lidar melhor com a Anis.